O objetivo desse vídeo é dar continuidade aos demos anteriores. Veja, a ideia aqui não necessariamente é criar setores através de KM, tempo e peso, e sim alguns aplicativos que normalmente o usuário precisa. Então vamos lá. Eu tenho aqui o mapa de Campinas e eu quero gerar alguns pontos aleatórios, tá? Então, de uma forma interativa. Então, venho aqui gerar pontos interativamente. Eu dou um nome qualquer do layer, comerciais, tá? E vou gerar alguns pontos de uma forma interativa. Não tem limite de pontos, tá? Não há limite de pontos. Ó, 21. 21, vou colocar mais um aqui embaixo, tá? 22. Cria ponto, eu escolho a minha pasta e ele gera automaticamente os pontos geograficamente, porque aqui é um cosmético. Ele sempre pergunta se você deseja que o atributo ordem tenha a mesma sequência do ID, tá? Muito bem. Agora eu venho e limpo. Limpei os pontos. Então, veja, então eu tenho aqui, eu não gerei esses pontos através de um Excel, e sim através de pontos interativamente, tá? Agora eu desejo o seguinte, eu desejo criar uma rota nesses pontos, rapidamente, tá? Então eu venho aqui no carrinho, escolho os 22 pontos, porque não tem nenhuma seleção, poderia ter uma seleção aqui, algumas viagens, né? Mas eu não tenho nenhuma seleção, é direto. Eu gostaria que o 10 fosse o primeiro, tá? Ponto de partida, start. E eu gostaria que, vamos dizer, o 11 fosse a chegada. É só um demo, tá? Imaginar isso, tá? Eu venho, lembrando que aqui eu tenho opções de mais rápido, tá? Ou uma viagem menor, né? Vamos dizer, o menor caminho, e uma viagem também com o menor caminho, porém seguindo as vias expressas. Aqui você tem horário, você pode escolher aqui quantos minutos você quer em cada ponto, tá? Eu não quero fazer isso agora, não tenho esse interesse, tá? E mando criar essa rota, tá? Se você quiser, se você tem interesse em colocar um ponto de parada, um tempo de parada, é só adicionar lá. Então nós temos aqui 114 quilômetros, tá? Muito bem. 100 pontos de parada, sem colocar o tempo de parada, deu 3 horas e 25 minutos, tá? Se você deseja colocar pontos de parada, então você pode vir aqui e colocar aqui, por exemplo, uns 5 minutos, tá? E manda rodar de novo. Olha lá. Então ele colocou 114, agora passou para 5 horas e 5 minutos, tá? Esse é o tempo. Então, o que você tem aqui? Eu tenho esse mapa, esse roteiro. Lembrando que o algoritmo do Maptitude, ele sempre procura fazer um circuito no formato horário ou anti-horário, tá? No caso está fazendo anti-horário aqui, ó, tá? E aqui você tem outras opções. Se você quiser gerar um PDF, é só você clicar aqui que ele vai gerar um PDF para você aqui automaticamente, tá? Então o que ele faz? Ele procura gerar trecho a trecho, né? Sequência a sequência, e ele gera um PDF para você aqui desse mapa, como se fosse uma impressão dirigida para essa sequência, tá? Então ele procura fazer esse PDF, tá? Quando você quer uma coisa rápida de impressão. Ele está gerando aqui o PDF, tá? Vamos ver lá o PDF Creator. Olha lá, tá? Tá aqui, ó. Olha lá, já gerou um geral. Depois ele vai gerar um. Deixa eu só fechar aqui, tá? Depois ele vai gerar um de 1 a 2, automaticamente vai gerando para você, ó. Inclusive com todas as ruas. Virar à direita, virar à esquerda, ó, gerou esses PDFs aqui para você, que é uma impressão da sua rota, tá? Então isso também ele tem. O que ele tem também é um Excel, que você aperta,
você vem aqui, você escolhe a sua pasta, que eu estava lá, novo curso, Campinas, relatórios, tá? E quando você faz isso, ele gera um relatório com essas 22 sequências aqui, tá? Olha lá. Então ele salva um Excel, dando a sequência para você de 1 a N, e também coloca para você aqui o time, ó. Aqui ele colocou o horário para você, ó, tá? Então é nesse horário que eu desejo colocar automaticamente lá na rota, tá? Então você pode gerar um Excel também aqui, e aqui tem a distância e vai agregando a distância aqui, ó, até dar 114 quilômetros, tá? Então ele já gera também um Excel para você, tá bom? Então, uma outra coisa que você pode fazer aqui com esses recursos, também aqui você salvar, que quando você fechar aqui, praticamente você perde o cosmético, né? A não ser que você crie uma seleção. Mas, se você quiser gerar, você vem aqui, escolhe o itinerário, tá? A pasta e o nome desse itinerário. Por exemplo, esse aqui seria um comercial, tá? Confirmar. Então o que ele faz? Ele vem aqui e gera para você uma linha tal. Então quando você fecha, você passa a ter uma rota no Maptitude. Quando você precisar, você tem a rotinha lá com você, tá? Aqui nós jogamos, aqui você tem os 114 mil metros, 114 quilômetros, e aqui logicamente que eu vou jogar o tempo, aquele tempo total que apareceu no relatório. A ideia é jogar aqui, tá? Aqui, ó, tá? Ainda não fiz isso, tá? Então agora eu posso simplesmente jogar fora isso que não me interessa, é só uma demonstração, tá? Uma outra coisa que você pode fazer é o seguinte: quando você tem aqui um ponto, os pontos, quando você gera pontos interativamente por aqui, ou você passa geocode reverso, ou você vem aqui gerar o layer, o que acontece? Os dados que eu adiciono automaticamente são o nome da rua, o CEP direito e o CEP esquerdo. Quando está em branco, é porque o nome da rua está em branco, tá? Agora, se você deseja, por exemplo, esse ponto aqui, né? Vamos deslocar esse ponto aqui, Tools, Mapa, Edição. Vamos supor que você deseja pegar esse ponto e passar para cá, ó, tá? Então, se você passar novamente o geocode reverso, ele vai atualizar esse ponto, ou seja, os dados desse ponto. Então, essa rua aqui, olha lá, Rua Espanha. Então, provavelmente no BR Street, no layer do BR Street, o nome dessa rua é Rua Espanha, tá? E os dados estão aqui, o CEP, tá? É uma forma, toda vez que você desloca pontos, convém você passar o geocode reverso para atualizar os dados internos desse ponto, tá? Uma outra situação que tem aqui também, que é muito interessante, é o seguinte: vamos imaginar, só imaginar, que todos esses pontos são pontos de grandes geradores, vamos dizer assim, e que apenas eu preciso de um caminhão para deslocar. Quer dizer, o caminhão tem que vem daqui, vem para cá, um por um desses, tá? Então vou imaginar isso. Então a minha saída seria aqui, ou como fosse uma garagem. Eu faço uma seleção aqui, ó. Vamos lá. Vamos selecionar, vamos escolher o layer correto e vamos escolher uma seleção, tá? Então eu desejo criar tantas rotas de 1 para N, tá? Tanto eu chamo de origem e destino, e se você quiser ao contrário, destino origem, também pode ser, tá? Depois eu vou explicar em que situações nós estamos fazendo esse trabalho. Então eu vou vir aqui, origem e destinos, escolho aqui qual é o layer, no caso é só isso que eu tenho. Eu quero origem e destinos, eu quero uma viagem rápida, através de via expressa, que vocês já viram isso aqui no carrinho, tá? E vocês desejam o quê? Uma rota cosmética e relatório,
ou uma layer já pronto, tá? Eu vou escolher apenas uma rota cosmética para visualizar, tá? E quero que o setor que está aqui, então vamos fazer isso, né, para ficar melhor. Vamos pegar aqui o setor, ó. Esse setor, esse código, ele vai lá para a rota, tá? Caso você tivesse aqui todos os setores prontos, seriam esse código que vai para lá, tá? Então vamos lá. Eu venho aqui, origem destinos. Então eu quero origem destinos, quer dizer, de 1 para N. Eu quero viagem rápida, por via expressa, tá? E eu quero gerar layer e relatório, tá? E eu quero copiar também o código setor para o meu itinerário. Então quando você fizer isso, o que ele vai fazer? Ele vai gerar automaticamente um layer para cada ponto. Então, para que nós usamos isso? Dá um exemplo. Eu tenho, por exemplo, uma garagem e eu tenho todos os centroides de setor de coleta domiciliar. Então, a empresa gostaria de saber qual é o deslocamento km e tempo entre a garagem até o centro daquele setor, apenas para verificar deslocamento e custos. Depois eu quero do centroide, tá, até o aterro. Tá? Então seria, você poderia fazer todas as viagens automaticamente do centroide do setor até o aterro. Tá? Outro trabalho que nós fizemos é quando você tem aterros e você tem um conjunto de cidades em volta desse aterro. Então você quer saber qual é o custo de deslocamento da cidade até o aterro ou vice-versa. Então esse programa, essa função, pode fazer isso. Tá? Então eu tenho aqui, eu gero aqui todas as minhas rotas, eu chamo de itinerário. Esse E é de expresso, quer dizer, eu escolhi expresso, ordem de destino, e aqui é o ID do ponto. Então, no caso, o ID do ponto é 1, eu fui 1 para 2, 1 para 3, 1 para 17, 1 para 18. Então ele já guarda aqui, ele aproveita essas informações que são únicas e já gera para você aqui isso, tá? Fora isso, ele também gera na pasta lá onde eu pedi para salvar. Vamos ver lá, tá? Novo, Campinas, itinerário. Ele gera também aqui, ó. Ele gera aqui, ó, de 1 a 22, ele gera também o KM. O que está faltando aqui é só o time. Então ele gera automaticamente o KM aqui e vai gerar o time. Então o que você pode, sem importar para o Excel, está pronto, tá? Isso aqui. Então vamos jogar fora agora, que não interessa tudo isso. E vamos fazer ao contrário. Tá? Eu gostaria de ver o custo desse ponto até a garagem. Tá? Então você vem aqui, de rota. Então agora eu quero destinos, origem, porque este é o meu origem, a minha seleção. Tá? Eu quero também uma viagem rápida e eu quero também o relatório e o layer criado. Tá? Eu vou chamar aí de setor 1 também, só que é destinos, tá? Vou chamar aqui de destinos. Tá? Na verdade, aqui você copia automaticamente. Isso, tá? Então agora é destinos origem, que eu agora quero a volta, tá? Imagine você tendo, por exemplo, o centro aqui de uma coleta domiciliar e você quer a volta, tá? Poderia ser também o seu centro de setor de pontos que nós vamos fazer, tá? Confirmar. Agora, o que ele está gerando? Agora ele está gerando ao contrário, ó, do 4 para o 1, tá? Ele está gerando ao contrário. Olha lá, tá? Olha lá, está gerando ao contrário. O 1 que ele chamou de etiqueta verde é o 9, tá? Tá vendo aqui? Está gerando tudo ao contrário. Eu mudei o estilo de linha, porque caso você tivesse os dois só para ver a sobreposição. Agora estou fazendo a volta. Então, repetindo, usamos muito isso
Olha lá, está fazendo. Usamos muito isso na época do aterro versus cidades, quer dizer, da cidade até o aterro e do aterro até cidades. Usamos bastante isso quando nós temos setores prontos e queremos saber o deslocamento entre a garagem e o centroide, tá? Inclusive, praticamente é o único caminho que um GPS não dá nos caminhões, tá? Então vamos verificar aqui, ó. Olha lá, eu gerei o relatório. O primeiro relatório foi a 1722, origem e destinos, que eu mostrei para vocês já, tá? Agora, o próximo relatório é ao contrário, ó. 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, tá vendo? Aqui é o contrário, tá? E aqui tem os totais. Então, normalmente o pessoal analisa esses números aqui, tá? Esses KM, na verdade. Muito bem. Agora eu tenho isso, tá? Vamos agora jogar tudo fora, que não interessa. Importante entender por quê. Tá? Agora, o que eu quero fazer aqui? Vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar isso e vou criar dois setores. Tá? Apenas dois setores. Vamos criar um setor aqui. Tá? Vamos chamar ele de setor 1. Setor 1. E vamos criar um outro setor aqui, ó. Esse aqui é o setor 2, tá? Setor 2. Rename, setor 2. Muito bem. Então imagine que você tem aí 20, 40, 50 setores de pontos, tá? Agora, eu gostaria de criar áreas desse setor, tá? Olha lá, tá? Então ele já seleciona dentro do layer pontos comerciais, ele já sabe todos os setores e fez aqui para você um layer novo chamado áreas comerciais, tá? Ele jogou lá itinerários, tá? Então, se você vem com uma aptitude aqui e você exportar um arquivo, ele tem uma opção de centroide, tá? Então, dou OK, vou jogar aqui no itinerários, tá? Eu vou chamar aqui de centroide de setores, exemplo, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse centroide. Porque você pode ter 20, 30, 40, 50 setores, né, já prontos, tá? Eu vou adicionar aqui esse centroide. É um pontinho novo. Fazer um pouco maior. Colocar uma cor diferente. Você pode customizar, né? Por essa informação. E vem aqui e você passa a ter um centroide, tá? Então, o que você tem aqui? Você tem um novo layer, que eu vou dar até o nome aqui de centroides, ó, PT centroides. Aqui, ó. Tá? Então, eu estou transformando esse ponto numa informação válida para o próprio sistema, tá? Então, eu venho aqui, como eu já disse para vocês, carrega atributos obrigatórios. Olha lá. Centroides, ele passa a fazer parte do meu trabalho, tá? Então eu tenho aqui um novo ponto, olha lá, um novo ponto aqui com informações aqui para vocês, tá? Então, o que acontece? Se você quiser gerar, por exemplo, agora eu posso esconder tudo isso. Isso aqui eu posso esconder, isso aqui também eu posso esconder. Tá? Eu tenho um novo ponto aqui, tá? Ó, eu tenho um novo ponto, poderia ser 40 pontos. Então vamos supor que eu queira gerar um deslocamento, tá? Então eu chamo o carrinho, chamo a etiqueta, olha lá, tá? E eu desejo criar um novo ponto de deslocamento. Por exemplo aqui, ó.
Tá? Esse aqui passa a ser o 3, o start, tá? Então quando eu faço isso, ele faz essas rotas, tá? Então você pode fazer várias coisas com o próprio Maptitude ou com os mapas que você está gerando e derivando, tá? Então, basicamente, aqui eu tenho esses aplicativos, e lembrando que conforme vai passando o tempo, eu vou gerando mais aplicativos que de acordo com a necessidade do cliente, tá?